Agora, no sentido da palavra, é um momento presente, é o que está diante da sua percepção no momento presente, né, a realidade que se apresenta. E uma coisa que é interessante é a nossa forma de pensar. Nós temos dois tipos de formato de reflexão, né, de pensamento, que é o formato inconsciente, é uma coisa mais reativa, sendo uma resposta do que se apresenta para a gente diante das nossas percepções, e a gente capta essas informações e processa e responde de uma maneira mais rápida. E o pensamento reflexivo, onde você, após captar a informação, você cruza, balanceia com outras informações que você tem guardado na sua memória. Isso chama reflexão consciente. O consciente, ele balanceia as informações e faz comparações, cálculos entre duas ou mais informações que você tem guardada do seu cérebro. Não tem como você fazer um cálculo com apenas uma informação, um cálculo ou comparação. Você precisa de duas informações ou mais para fazer comparações. Enquanto a parte inconsciente, ela não faz cálculos. A reflexão inconsciente, ela é mais reativa. Ela recebe uma informação, interpreta e responde. São dois tipos de pensamentos que nós temos. E como que funciona isso no tempo? Né? No tempo de modo geral, no sentido do agora, momento de agora, no futuro e no passado. Como é complicado, né? Porque a gente acha que a gente está sempre pensando de forma reflexiva e sendo consciente o tempo todo, e isso não é verdade. Nós também não estamos sendo inconscientes também o tempo todo. Normalmente nós tendemos a traçar os nossos planos, as nossas coisas do futuro com a reflexão. Nós tendemos a tratar a reflexão com em relação ao futuro, com coisas relacionadas ao futuro. Nós tendemos também a tratar a reflexão relacionando com coisas do passado, coisas que já passaram. A gente tende a refletir, usar o pensamento reflexivo da consciência, enquanto no futuro também usamos o pensamento reflexivo da consciência. Já no presente, nós tendemos também a usar o pensamento contrário, que seria o pensamento do inconsciente, do reflexivo. Por que acontece isso? Porque assim, o momento presente, ele depende muito da reação do externo. Tudo que se apresenta e se manifesta diante das suas percepções, auditiva, visual, sensitiva e olfato, tudo que se apresenta auditivo, tudo também, né? Tudo que se apresenta para você diante dessas percepções precisa de uma resposta imediata, por isso e rápida, e por isso usamos o pensamento inconsciente para responder esses tipos de manifestações que se apresentam para a gente, porque tem determinada situação, às vezes, precisa de uma resposta mais rápida, e com a reflexão você não vai ter, o balanceio, a comparação, o cálculo das informações, você não vai ter uma resposta rápida e assertiva. Por isso nós precisamos da inconsciência. E como que funciona essa questão do agora? Que ele acaba se conflitando, né? A gente acaba interpretando e entendendo as coisas de forma achar confuso, né? Se você tiver um mínimo de consciência e conseguir refletir sobre esse assunto, você acaba encontrando divergência nesses tipos de pensamento e nas coisas que você traça para o futuro, nas coisas que você pega do passado para refletir e as coisas do presente. Porque, por exemplo, você pode traçar um plano para o seu futuro usando o pensamento da consciência, porém, quando você chegar nesse tempo presente, que é o tempo da realização, um tempo, sei lá, você traça um plano para uma atividade específica que vai acontecer daqui a uma semana. Aí quando você chegar no dia da execução do que você pensou, do que você planejou, você estará no momento presente. O que vai dominar nesse momento presente? Vai dominar o seu processo de reflexão inconsciente, reativo às coisas do externo. Então isso entra muito em conflito. Você planeja uma coisa, mas chega no dia, você é pego de surpresa por várias outras influências externas, você muda de ideia, você traça um plano diferente, né? E isso entra em conflito com tudo aquilo que você tinha cravado e decidido naquele momento presente, que era o passado, que você tinha refletido com consciência, porque você estava traçando um plano do futuro. Porém, quando você está nesse tempo específico do futuro, ele já é um presente. E aí você passa a analisar as coisas de forma mais inconsciente. Né? E isso é muito conflitante, porque o que acontece é que a gente começa a perceber que é como se fosse volátil, como se as nossas ideias, os nossos planos fossem voláteis. Né? Por que isso muda de um dia para o outro? As vontades mudam, entende? O que você gostava no passado, hoje você já não gosta, entende? Porque no passado, aí você vai avaliar, eu vou avaliar o passado hoje, né? Porque se é o passado, ele está atrás do presente, eu vou avaliar o passado hoje, só que eu vou avaliar o passado usando um pensamento reflexivo, para falar do passado, que são coisas que estão lá atrás, só que eu não uso pensamento reativo, porque eu não preciso, essas coisas não estão diante de mim, forçando a minha percepção. Eu que estou forçando a minha percepção e o processo de interpretação e reação. Isso daí acontece no presente. No passado, eu que estou buscando a memória para analisar essas coisas que já passaram. Entende? As coisas do presente, elas aparecem diante de você agora, e depois elas se tornam passado. Mas a reação você tem que tomar a reação e a interpretação é no presente. Então as coisas que já passaram, você vai usar a consciência para refletir sobre elas, né? Enquanto agora você tem que ser de forma reativa. E como eu falei, isso se conflita, os desejos eles mudam, as vontades, e a gente quer analisar as coisas do passado, lógico, de forma racional, e a gente chega no nosso presente, a gente muda com outras várias coisas que aparecem diante da nossa percepção. Né? São divergências, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? Prazeres e desprazeres, tudo vai influenciar, e tudo que acontecer no futuro, que vai ser moldado pelo seu pensamento mais reativo, mais inconsciente, vai servir de base para você traçar os planos o que acontecer no seu presente vai servir de base para você traçar os planos do seu futuro, só que você vai traçar de forma racional. Né? Você vai traçar os seus planos do futuro de forma racional, com pensamento racional. Eu quero fazer isso, aquilo, baseado no aprendizado que eu tive do passado, que acabou de se tornar do passado. Devido à minha reação, eu tive consequências, depois da manifestação do presente, eu tive consequências, e essas consequências, ou boas ou ruins, já ficaram no passado e vão servir de base para o meu futuro. Só que quando você chegar nesse futuro, você já vai estar num novo presente. E o que vai tomar rédea da sua tomada de ações é a sua inconsciência.